queridos e amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos aqui nessa manhã de quarta-feira. Que Deus abençoe você, sua família, a todos que vão chegar aqui, seja você irmão católico, você irmão evangélico, sejam todos muito bem-vindos. Jovens, sejam muito bem-vindos. Bom dia, doutora Marcele, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, hoje o Senhor vem falar para nós sobre a importância de guardarmos os seus ensinamentos. Bom dia, Brendo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E essa reflexão que nós vamos fazer nessa manhã, agradecendo a Deus por ter nos concedido uma santa e boa noite, a nós, nossas famílias, a paz, a saúde na nossa casa. Agradecer também por essa cama quentinha, onde você estava dormindo, o teu café da manhã, que daqui a pouco vai estar pronto, com a graça de Deus. E assim, o Senhor vem nos falar que hoje o que nós precisamos fazer é não violar um só de seus mandamentos, porque Ele nos diz e Ele nos garante que esse céu e essa terra vão passar, mas eles não vão passar sem que se cumpra a vontade de Deus. Bom dia, Fábio, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. E assim Ele nos chama a sermos nós, estes que propagamos, guardamos e ensinamos as palavras dEle, nós que ensinamos os seus, propagamos as suas palavras por esse mundo. E o Senhor fala, e eu estava conversando até essa semana com um professor de física, e eu perguntei para ele, eu cheguei no quadro na sala, e aí no quadro estava lá, de onde viemos, onde estamos e para onde vamos. E aí eu esperei o professor chegar e para perguntar, e aí, professor, o que o senhor responde para os alunos a essas perguntas? E aí ele foi falando, e aí quando ele chegou na parte do para onde vamos, eu falei, e aí, como é que vai ser? Ele, não, isso aí a gente já sabe que essa galáxia onde a gente está, a Terra aqui, ela vai acabar daqui a um tempo. O que a teoria dele, muito resumidamente, o que ele me falou é que o universo ia expandindo e não ia ter mais como ter um sobrevivente consciente nessa Terra. Aí eu falei, tá, entendi. Então, o Senhor fala isso aqui também hoje. O Senhor fala que, pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça, pois em verdade eu vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Não. Passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Então, o Senhor já prevê que passará o céu e a terra. E, de fato, até as leis da física comprovam que elas vão passar. Então, querido e amado irmão e irmã, todos os prédios que você está vendo aí serem construídos a troco de tanta injustiça, às vezes de tanta corrupção, tantos escândalos que estamos vendo aí na televisão, isso tudo vai passar. A vida, o tempo de vida que o Senhor te dá, que você podia estar se dedicando a estar mais próximo do Senhor, fazendo da terra o teu céu, né? Ter intimidade com Deus para a eternidade. Para a eternidade é o que nos importa, porque até os que são ateus, até os que não acreditam na palavra de Deus, eles já se conformam que essa terra, isso aqui vai passar. Então, para que você está aí? Você que é um filho de Deus, você que tem fé, amor no teu coração, você que sabe tudo que o Senhor sofreu por você lá na cruz, todos os ensinamentos que o Senhor nos traz e que Ele nos promete, o Senhor nos promete que irá preparar um lugar para nós junto de Deus, junto do Pai. Então não perca, que nós não percamos, que nós possamos investir o nosso tempo nessa terra para fazermos a vontade de Deus, uma vez que os cientistas já concordam com a palavra de Deus, que essa terra vai passar. Não troca a tua eternidade, não troca a tua vida eterna por coisas tão pequenas, que te apequenam, que te tornam tão indigna e que são oferecidas por essa terra. Afinal de contas, vamos nos lembrar
que o inimigo, que o demônio é o pai da mentira. É o pai da mentira. Foi isso que ele fez com Adão e Eva lá no paraíso. Essa ilusão. Vender uma imagem de ilusão. Te vender coisas que você não precisa. Te afastar do essencial. E tudo que o inimigo quer. Bom dia, Sirlene, Jéssica, Sebastião, sejam todos muito bem-vindos. Tudo que o inimigo precisa é de uma brecha para ganhar o teu coração. Colocar as coisas do mundo e infiltrando elas no teu coração e te afastando do amor de Deus. Tudo que ele precisa é te afastar do momento de oração, é te afastar dessa comunhão com Deus, te afastar do desejo de cumprir os seus pequenos e 10 mandamentos. São só 10, que ele resume em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a teu próximo como a ti mesmo. Nesse período da quaresma, estamos cada dia mais reforçando o amar a Deus sobre todas as coisas, conhecendo mais tudo que o Senhor sofreu na sua paixão, no momento da sua crucificação, como vamos continuar lendo hoje. E assim, vamos juntos à leitura do Evangelho de hoje, que está em Mateus 5, do 17 ao 19. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais. Amém. A nova lei comparada à antiga. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino de Deus, dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se vossa justiça não for maior que a justiça dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos muitos e graves pecados e que as palavras do Santo Evangelho nos levem à conversão do nosso coração. Amém. Queridos e amados irmãos e irmãs, olha só a mensagem que o Senhor fala para mim e fala para você no dia de hoje. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Olhem só a importância do teu exemplo, principalmente a importância do teu exemplo dentro da sua casa. Seus filhos, sua esposa, seu marido, sogra, mãe, pai, sogro, dependem de você, querido e amado irmão ou irmã. O Senhor crucificado, Ele conta contigo hoje para ser desse novo propagador do Evangelho do Pai. Bom dia, Carol, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Aqui o Senhor conta contigo porque você é um exemplo. E é você um exemplo quando você faz uma coisa boa e você é um exemplo também quando você faz uma coisa ruim, quando você descumpre um dos mandamentos. E olha só a consequência de descumprir um só dos mandamentos. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja o mandamento. Então, primeira coisa, a gente precisa conhecer os mandamentos. A gente precisa conhecer os mandamentos. E é isso que eu venho te perguntar hoje. Você conhece os mandamentos do Senhor? Porque quem violar um só dos mandamentos, por menor que seja, e ainda pior, ensinar alguém, e ensinar pelo exemplo, pior ainda, sentar e ensinar, mas talvez isso de fato não aconteça, de pegar na mão e ensinar, mas as pessoas estão vendo pelo exemplo que você está dando. Os teus filhos, a tua família, os teus colegas de trabalho estão vendo o que você está fazendo e você pode ser um exemplo, você com certeza é
um exemplo para eles e principalmente nós que conhecemos a palavra de Deus. Porque quem violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Será declarado menor no reino dos céus. Olha que tristeza o Senhor olhar para nós e Ele nos vê pecando, nos ver errando, e como consequência, Deus que é justo, nosso Pai que é justo, Ele ter que nos dar esse menor lugar no reino dos céus, enquanto Ele tem tanto para te dar. Bom dia, Lia, que Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. O Senhor tem tanto para te dar, meu irmão, minha irmã. Mas, em compensação, aquele que guardar os mandamentos e ensinar será declarado grande no reino dos céus. O Senhor deu a vida por você e Ele só está esperando o teu sim. Tanto o sofrimento de Jesus lá na cruz, o céu inteiro olhando para aquele sacrifício de Jesus que foi feito por cada um de nós. O céu sem intervir. Todos os anjos, toda a milícia celeste, todo o poder de Deus, o céu parou. O tempo, de fato, parou naquele momento da crucificação do Senhor. Porque Jesus escolheu morrer por cada um de nós. E aí, o que Ele nos pede hoje, e Ele nos dá, e na verdade, bom dia, Pretinho, que Deus te abençoe. E na verdade, seguir os mandamentos do Senhor nessa terra é a garantia de uma vida boa e prosperidade na terra, assim, naturalmente. É uma consequência natural de vida, uma vida boa para quem segue os mandamentos do Senhor. E além de ter uma vida boa nessa terra, o Senhor te promete a eternidade. Mas Ele te promete também que se você violar e ainda ensinar isso para alguém, ainda não ser um exemplo de uma vida de santidade perante os teus irmãos, você será considerado menor no reino dos céus. E é esse compromisso que você precisa ter com a sua família, que espera por você, que espera que você tome uma nova postura, você mãe, você pai, que você se torne exemplo para os seus filhos, que sejam a mudança que vocês querem ver, que ensinem e que garantam. Porque lembra só o que aconteceu com aquele episódio, quando Jesus contou do rico e de Lázaro? E aí o rico foi para o inferno, depois que ele só queria se banquetear e ter uma vida boa, de festa e de confusão, e mulherada e bebida, aqui nessa terra, era o que aquele rico queria. E Lázaro estava sofrendo lá do outro lado. E aí os dois morreram, Lázaro foi para o céu. E aí, bom dia, Alexandre, que Deus te abençoe. E aí, quando aquele rico vê, o rico foi para o inferno, e quando ele vê Lázaro lá no céu, ele pede, por favor, primeiro para tentar refrescar um pouco ele, jogar uma gotinha de água lá. E não pode, porque existe um abismo que os separa, não seria possível. E aí ele esse rico pede para Abraão mandar profetas, mandar pessoas lá para conscientizarem a sua família. Olha, tem meus irmãos lá, tem minha família toda, pelo amor de Deus, manda alguém para falar para eles pararem com esse tipo de vida, porque a consequência é essa aqui que eu tô aqui no inferno, manda alguém lá. E Abraão fala, já foi mandado todo mundo, cara, já foi mandado todo mundo. E ele fala, não, mas se alguém morrer, se alguém ressuscitar, aí eles vão acreditar. E nem assim, queridos e amados irmãos e irmãs, nem assim, porque Jesus Cristo morreu por cada um de nós e ressuscitou, e nem assim uma parte tão grande da humanidade consegue se converter. E tudo que o Senhor pede nos 10 mandamentos são a garantia para você ter uma vida boa nessa terra. E vamos assim relembrarmos os 10 mandamentos que o Senhor hoje nos chama a cumprir. Obrigada, doutor, que Deus te abençoe, amém, em nome de Jesus, um bom dia para o Senhor também, que Deus te abençoe. Vamos assim lembrar os nossos 10 mandamentos. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão,
guardar os domingos e festas, nada de ficar trabalhando desnecessariamente. Domingos e dias de festas sagrados que são consagrados ao Senhor. O dia do domingo não é o dia para ficar fazendo churrasco, tomando cerveja, esquecendo dos teus compromissos com Deus. Afinal, ele te chama a ser exemplo. O que ensinar, ainda o que não cumprir, e ainda ensinar esse não cumprimento aos outros. Domingo não é dia de festa e churrascada, querido irmão e irmã. É dia de ir para a casa do Senhor. É dia de levar os teus filhos para a casa do Senhor. É dia de visitar um doente. É dia de ler um livro. É dia de buscar conhecer mais a palavra de Deus. É dia de ler mais a Bíblia. Não tenho tempo durante a semana. Então, domingo é um ótimo dia. Nada de ficar aí de cervejada e churrasco no domingo. Guardar domingos e festas. É o dia do Senhor. 4, honrar pai e mãe. 5, não matar. 6, não pecar contra a castidade. 7, não furtar. 8, não levantar falso testemunho. 9, não desejar a mulher do próximo. 10, não cobiçar as coisas alheias. Me falem se tem algum erro aqui, se tem como essa receita dá errado na vida de alguém. Não tem. Te pouparia de muitos problemas e a mim também se eu tivesse seguido essa receita ao pé da letra ao longo do tempo. Tenho certeza que teria evitado de muitos problemas, muitas confusões também na sua vida. E hoje o Senhor nos pede: aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, que seja pelo teu exemplo, será declarado o menor no reino dos céus. Que no dia de hoje o Senhor possa nos dar a graça de abrir o nosso coração para amá-lo cada vez mais, para respeitar os mandamentos também por amor ao Senhor, por amor ao seu sacrifício por cada um de nós, e na certeza de que o cumprimento dos mandamentos é também uma maneira, uma receita de ter uma vida boa e feliz aqui nessa terra. E assim, vamos à leitura de hoje, a continuidade da leitura do livro A Cruz de Cristo. Hoje, nós vamos falar sobre dar continuidade à leitura da crucificação. Bom dia, Souza, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. A crucificação, meu irmão, minha irmã, que a crucificação do Senhor te faça abrir o teu coração para amá-lo cada dia mais. Que a crucificação do Senhor seja uma forma de te alcançar, de alcançar o teu coração, que muitas das vezes pode estar insensível ao amor do Senhor, pode estar fechado à palavra de Deus, mas que ao ver o Senhor crucificado por amor a você, você possa abrir o teu coração, possa dar sim para o Senhor e permitir que Ele faça a obra dEle, que Ele faça a sua vontade na tua vida, que o Senhor tem o melhor para você, como nos mandamentos. Os simples mandamentos são a receita para uma vida boa. Depois de pregar as mãos, içaram o corpo do Senhor, mediante uma polia, até o madeiro vertical que já estava cravado no chão. Depois foram pregados os pés. Não deve ter sido fácil. O prego rompia a carne, os tendões, as veias. Mas os que levavam a cabo a tarefa sabiam bem como fazê-lo. O peso do corpo, suspenso por pregos, a forçosa imobilidade, a febre alta, a sede provocada pelas torturas, os espasmos e as convulsões produziram em Jesus uma dor intensíssima. Chegara, de fato, a sua hora, aquela que ele vinha esperando há tantos anos. Afinal, foram 33 anos para chegar
a hora final, onde ele derramaria do alto da cruz todo o seu sangue e todo o seu amor por mim, por você, por toda a humanidade. Os crucificados não é fácil, pessoal. Os crucificados podiam morrer rapidamente, dessangrando por qualquer rompimento interno de um órgão vital, devido aos golpes da flagelação. No entanto, o normal era que resistissem com vida muitas horas e até dias inteiros. E por isso os soldados costumavam apressar o desenlace, partindo-lhe as pernas com uma pancada, atravessando-os com uma lança ou ateando junto da cruz uma fogueira cuja fumaça, muito intensa, os asfixiava. Olhemos devagar para a cruz de Cristo. Ponde os olhos no crucificado, aconselhava Santa Teresa. E tudo, todas as dificuldades, todo o cansaço, toda a escassez, se tornará pouco para vós. Tudo é suportável se estamos ao pé da cruz, junto do Cristo, a quem amamos de verdade. Eu sofrendo, o Senhor nos diz, eu sofrendo e tu covarde. Eu amando-te e tu esquecendo-me. Eu pedindo-te e tu negando-me. E aqui, com cada gesto do nosso bom Jesus, padecendo quanto é possível por amor a ti e a mim, tu te queixas ante a menor incompreensão, ante a menor humilhação. E aqui, queridos e amados irmãos e irmãs, o Senhor hoje nos convida a olharmos para esse corpo suspenso por uma polia no alto daquela cruz. Imaginem a dor do Senhor. Imaginem a dor provocada por cada prego que rompia sua carne, seus tendões e suas veias. Imaginem a força e a brutalidade daqueles homens que conseguiam fazer com que aquelas marteladas rompessem os músculos dos pés de Jesus. Imaginem só o seu corpo jorrando todo o seu sangue daquele alto da cruz, que descia, que pingava dos seus pés, que pingava, que escorria por aquele madeiro onde estava a cruz de Jesus. Imaginem só a febre que o Senhor passava, os espasmos provocados porque o Senhor já estava em hipovolemia, ele já não tinha mais sangue suficiente para fazer circular o sangue por todo o seu corpo, ele já não conseguia fazer as trocas gasosas que o sangue leva e permite fazer. O Senhor já não seria nem mais capaz de falar, principalmente, até mesmo pela posição com que o Senhor fica disposto na cruz, ali fica muito difícil, com as mãos presas, os pés presos, ter força para puxar o ar de um alto da cruz, no alto, todo preso, como que você consegue puxar fôlego para falar? E já estando basicamente sem o sangue do corpo. Daí começam as convulsões, o corpo, os espasmos, o corpo tremendo, já entrando em falência de hipovolemia mesmo, porque não tem mais volume de sangue para circular. Até que chega aquela hora, a hora realmente onde o Senhor termina a sua missão e começa a nossa. Ali ele termina o seu sacrifício por nós, a dor mais intensa,
já sentida na humanidade, a dor mais intensa já sentida por um ser humano. E ainda, por amor a cada um de nós, o Senhor escolheu passar por isso. Imaginem só, quando você escolhe sofrer por um filho teu, por uma filha, por um amado teu, quando você resolve entregar a tua vontade, deixar de fazer a tua vontade para fazer a vontade do Pai. E assim, Deus também olhou para o filho dele. Ele quis assumir as nossas dores. Ele quis assumir os nossos pecados. E a nossa porta já estava fechada para a eternidade quando a gente perdeu a nossa entrada ao paraíso lá com Adão e Eva. A porta foi fechada para nós ali. E a partir dali, Jesus teve que tomar uma posição, porque a humanidade toda estava fadada ao fracasso. A gente não ia mais ter a vida eterna. E a nossa porta para a vida eterna é Jesus Cristo. É Ele que abriu essa porta. E Ele falou, não, deixa que eu vou lá. Eu vou resolver isso por eles. É o jeito? Eu vou pagar esse preço. E o pequeno preço que o Senhor hoje te pede é, como a gente lê no Evangelho, cumprir os mandamentos. Porque quem descumprir, por menor que seja um desses mandamentos, e ainda mostrar isso com o teu exemplo, com a tua vida para alguém, será considerado menor no reino dos céus. E aqui Santa Teresa ainda nos lembra que Jesus olha para nós, ele sofrendo, e nós aqui covardes. Ele nos amando e a gente se esquecendo dele. Ele nos pedindo para fazer a vontade dele, ele nos pedindo, para honrarmos, para cumprirmos os mandamentos e nós negando a ele. Imaginem só como negar um pedido daquele que olha para nós do alto da cruz. Aceitemos com paz, com amor, esses pequenos contratempos diários. Às vezes são tão pequenos, as coisas que te desestabilizam. Bom dia, Alfa Parque, Gilberto, Cíntia. Aceitamos com paz, com amor, esses pequenos contratempos diários que tantas vezes nos fazem perder os nervos por tão pouca coisa, meu irmão, minha irmã. Com frequência são a única coisa que nós podemos oferecer. Todo dia a gente recebe uma tentação do inimigo, a gente recebe um aborrecimento e a gente pode tentar interpretá-las sempre como tentações do inimigo. O inimigo está aí jogando as tentações para você cair. E você fica aí dando corda, caindo, como uma patinha. Juliana também, como uma patinha. E o Senhor nos mostra que nós podemos aceitar e oferecer esses contratempos diários, essas coisas que saem, que não acontecem do teu jeito, e você fica triste, chateada. E ele fala que podemos aceitar esses contratempos diários, as coisas que nos tiram do eixo diariamente, são a única coisa que nós podemos oferecer ao Senhor. Está ali, oportunidade todo dia, toda hora, de tentação, de você não ceder à tentação, dos contratempos de você agir com amor, com caridade, com paciência. São sempre momentos que você pode oferecer ao Senhor e ter uma vida diferente, e ter um resultado diferente. E por amor ao Senhor. E quando te perguntarem, mas como você está agindo assim? Como você está mudado? Você está mudada? Pois é, por amor ao Senhor. E assim que nós possamos ser esses que reparam o coração chagado do Senhor, que cada vez que você não cede à tentação, que você toma uma atitude diferente, que seja a oportunidade para você reparar esse coração chagado de Jesus. Bom dia, Tiago. Estamos aqui no final, Tiago, depois assiste. Vai ser muito bom te ter com a gente aqui nessa missão de propagadores da palavra de Deus, dos seus mandamentos, e ainda anunciando ao mundo o amor de Jesus por nós, por tudo que ele passou na cruz por cada um de nós. Que Deus te abençoe, a paz, e juntos, queridos e amados irmãos e irmãs, vamos clamar o Espírito Santo sobre cada um de nós e sobre as nossas famílias. Vinde, Espírito Santo,
enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor, aumentai em nós a fé e fazei brilhar em nossos corações a luz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, a você e sua família. Bom dia, Pamela. Que Deus te abençoe. E até amanhã, com a graça de Deus, 6h30 da manhã. Quem está chegando agora, estamos já no finalzinho, mas fica aqui gravado, assiste com a gente e vamos continuar juntos na nossa missão. Que Deus te abençoe e até amanhã.